Irmãos, novamente boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vou orar mais uma vez, para que a gente possa dar início. Senhor, que o Senhor esteja conosco agora nesse momento, que o que for dito aqui, Pai, possa ser aquilo que o Senhor quer ensinar ao Teu povo, que possamos, Pai, nos fundamentar na verdade, Senhor, para não agir com argumentos partidários, mas agir, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos revelou. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo a sequência aí de seitas e heresias. O Renan fez sobre o neopentecostalismo, o Will fez sobre o catolicismo romano, o André fez sobre o espiritismo, e hoje a gente chega ao adventismo do sétimo dia. E foi um estudo bem complicado, acho que como todos os outros, tem muita coisa, é muita coisa para você separar uma hora para poder você falar sobre tudo. Então eu procurei separar o que eu considerei, aliás, o que eles consideram, aliás, o mais fundamental para eles, né? Então, primeiro, como identificar uma seita, né? Geralmente eles costumam ter exclusivismo doutrinário, religioso e espiritual. Então, é o ensino deles que salva, é a religião deles que salva, e somente a salvação se você for da denominação deles. Então, essa é uma grande característica de uma seita, é esse exclusivismo. Se não estiver na minha igreja, sobre a minha doutrina, sobre o meu ensino, sobre a minha cobertura espiritual, você não pode ser salvo. Geralmente também eles negam a inerrância bíblica, né? E eles utilizam revelações extras bíblicas com peso igual ou maior que as escrituras. Então, às vezes, eles não vão negar as escrituras, eles vão falar, não, a escritura é fundamental, é a nossa regra de fé e prática, mas nós também temos isso que deve ser considerado, deve ser avaliado e deve ser visto com semelhante peso e importância. Uma seita também nega a divindade de Cristo. Então, Cristo não é Deus, Cristo foi apenas um homem, foi apenas um profeta, ou alguns mais extremistas vão dizer que Cristo sequer existiu. A salvação geralmente eles dizem ser por obras, ou uma espécie de recompensas, então eu faço algo bom para que então eu possa receber a recompensa da salvação que eu mesmo conquistei. E também eles negam a Trindade. Então, vendo esses trechos, né, o adventista, se você for conversar com eles não negam a divindade de Cristo, eles não negam a Trindade. Sim, nós somos salvos por Cristo. Então, você vê que é muito sutil a forma como eles vão desconsiderando as Escrituras. É o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Você, às vezes, vê eles na televisão ou conversa com algum adventista e você fala, poxa, mas ele tem a mesma fé que eu tenho, a gente crê igual, né? E eu quero justamente mostrar que não é bem assim. E o que é uma heresia, né? A heresia, essa aqui eu estou plagiando aí do slide do Renan, que eu achei que ficou muito bom. A heresia é uma interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. É também uma teoria, doutrina, ideia, prática ou pensamento que nega ou contraria uma doutrina considerada essencial e já estabelecida. Então a heresia, ela vai pegar toda a história da igreja e aquelas doutrinas essenciais que já foram estabelecidas, eles vão questionar, falar, não, peraí, isso aí que já está durante anos falando sobre isso, não é bem assim. Eu tenho uma nova revelação, eu tenho uma interpretação diferente da qual é a verdade. Heresia é diferente de erro teológico. Podemos ter irmãos da fé que acreditam em doutrinas que julgamos erradas, mas não somos irmãos na fé de hereges. Então, no decorrer do estudo, eu vou explicar um pouco a diferença de heresia e o erro teológico. Em termos teológicos, podemos dizer que seita refere-se ao grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Então, heresia é a ideia, é a cosmovisão daquele grupo, e seita é o grupo em si que defende essas ideias e essa cosmovisão. Então, só que, por mais que o erro doutrinário ele não é essencial para a gente falar que alguém não é nosso irmão em Cristo, ele precede a heresia. A heresia vem de um erro doutrinário não abandonado.
né? Então, o erro doutrinário que não é abandonado, ele possivelmente, né, não vou falar 100% das vezes, mas possivelmente ele vai virar uma heresia, porque eles vão fazer a doutrina em cima daquele erro. Então, o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de continuar, eu vou abrir para perguntas, mas eu vou fazer assim, eu vou falar sobre tópicos. Quando eu finalizar o tópico, eu abro para as perguntas em cima daquilo. Porque senão depois a gente vai estar lá no meio e vai surgir pergunta lá do início, vai ficar bem confuso para a gente acompanhar. E eu quero passar um pouco rápido, porque eu quero que vocês me acompanhem, porque é bem complexo. O que eles falam sobre eles mesmos é bem complexo. Vocês precisam realmente prestar atenção, porque senão a gente não consegue entender o que eles mesmos dizem sobre si. Então, como surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então, o Guilherme Miller, ele, ao ler o livro de Daniel, do capítulo 8, os versículos 9 a 14, ele entende que ali as 2.300 tardes e manhãs se referiam a 2.300 anos até a purificação do templo. Então, o texto é esse aí. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, lá em Números 28, ele vai falar sobre esse sacrifício diário, que era um sacrifício feito pelos pecados do povo de manhã e à tarde, né? Então, diariamente havia esse sacrifício. Então, houve um tempo na história da igreja, um tempo na história lá de Daniel, que ele recebe essa revelação de que haveria a profanação do templo, né? E o pastor Guilherme aqui da igreja, que não é o Guilherme Miller, tá? O Guilherme Regiane, então fiquem tranquilos, podem assistir. Ele pregou recentemente sobre Daniel, né? As profecias de Daniel. Então, depois, se vocês quiserem procurar lá, as profecias de Daniel, parte 1. Quem tiver dificuldade, depois fala comigo que eu mando o link. Lá, quando chega na pregação, 1h e 5 minutos, ele vai justamente explicar sobre esse texto. Porque as 2.300 tardes e manhãs, o significado disso. Então, ele foi interrompido, esse sacrifício diário no templo, por Antíoco Epifânio. Lá, o livro de Macabeus, que ele não é um livro canônico, mas é um livro histórico, que é importante para a igreja conhecer como que foi realizado alguns eventos históricos de Israel, fala de Antíoco profanando esse santuário de Deus, colocando inclusive a imagem de Júpiter dentro do templo de Deus para adorá-lo. Então, né, o sacrilégio, algo onde o templo foi de fato profanado. E aí ele pergunta: até quando isso vai continuar dessa maneira? E ele fala: 2.300 tardes e manhãs, né, que são dias, né? E na história a gente vê que o Antíoco Epifânio ele teve o seu reinado ali aproximadamente de 6 anos, que foi justamente as 2.300 tardes e manhãs. Então, algo bem simples, né? Algo que você, de fato, olhando a história, você consegue observar essas coisas. Só que Miller, ele achou que não. O significado desse texto não é dias, são anos. Então, se o templo vai ser purificado, e o templo começou a ser reconstruído lá no livro de Esdras, lá, 479 a.C., mais 2.300 300 anos, vai dar no ano de 1843, inicialmente. Então, foi essa a conta que ele fez, né? E eu quero dar um alerta aqui sobre isso, porque às vezes a gente vai estudar as Escrituras e a gente acha que nós teremos a revelação, né? Nós inventaremos a roda. Então, a gente tem que entender que a história do mundo, ela não começou quando nós nascemos. Não foi quando o Renato nasceu que falou: opa, agora a história vai iniciar, então tudo vai ser centralizado na vida do Renato. Não, nós temos que ter humildade de verificar a história de tudo que já ocorreu na história da igreja, na história do mundo, para poder ver a revelação de Deus através dessas coisas também. Se, de fato,
Miller tivesse tido esse zelo em procurar na história as coisas que tivessem ocorrido, talvez ele não teria caído nesse erro. Mas então ele define que assim era a interpretação desse texto. Então aí ele faz os cálculos lá em cima do livro de Esdras, então ele chega à data de 22 de outubro de 1843. Então agora, de fato, ele sabia quando Cristo ia voltar. Né? Então, porque não foi só simplesmente o fato de o templo não ser profanado e ser purificado. A purificação do templo para ele era a volta de Cristo. Como ele chegou a essa conclusão, sinceramente, eu não encontrei, mas ele fala que foi assim que ele entendeu. Só que o que acontece? Cristo não volta em 1843, no dia 22 de outubro. Então o pessoal começa a perguntar, e aí, Miller, o que aconteceu? E a lógica dele é assim, não, como o texto fala sobre tarde e manhã, no calendário judaico, eu errei por um dia. Só que como minha profecia é em anos, então eu errei por um ano. Então, na verdade, eu marquei no dia 22 de 10 de 1843, mas Cristo não voltou porque eu errei o ano. Porque o ano certo é 1844. Então, vai ser dia 22 de outubro de 1844. Irmãos, pasmem, mas havia muitos seguidores. Né? De 1840 até 1850, a quantidade de heresias de pessoas marcando datas para a volta de Cristo é impressionante. É impressionante. E esse foi mais um movimento. Aí chega o grande desapontamento, né? Grande desapontamento porque Cristo, de fato, não veio. Essa definição está no site oficial da Igreja Adventista, é assim que eles falam lá. Em 23 de outubro de 1854, quando percebe que Cristo, de fato, não voltou, grande foi a tristeza dos seguidores de Miller. Mas enquanto Hiram Edson caminhava com seu amigo, o Hiram Edson, esse senhor da foto aí, caminhava com seu amigo no campo, ele tem uma visão e ele relata que viu a verdadeira interpretação da profecia de Guilherme Miller. Jesus, ao invés de voltar para a terra, a data de 22 de outubro de 1844 se refere ao ato inédito de Cristo sair do santo lugar celestial, entrar no Santos do Santo Celestial e ali receber o domínio e o poder para dar continuidade à expiação de pecados do povo. Então, o que acontece? Eles não erraram a data. O que eles erraram foi a forma. Cristo, de fato, não ia voltar de maneira corpórea, mas ele ia dar continuidade à expiação. Irmão, isso é perigoso, porque quando eles falam que Cristo vai dar continuidade à expiação no céu, significa que a obra que Cristo fez na cruz é incompleta. Quando Cristo disse está consumado, na verdade não consumou não, consumou só a primeira parte. Porque depois, né, lá no ano de 1844, só que o mundo foi ter a revelação de Deus completa, que é o fato de Cristo sair do santo lugar, né, aquela imagem do tabernáculo terreno, e entrar no santíssimo lugar, depois do véu, onde ficava a arca da aliança, onde ali era aspergido o sangue e fazia a propiciação pelos pecados. Então, mais ou menos, a imagem que eles têm é essa aí. Ele caminhava e eles, desapontados e tristes, porque então Cristo não tinha voltado, ele tem essa visão. Então, a doutrina adventista, ela é baseada totalmente em cima dessa visão de Hiram Edson. Não é baseada numa interpretação dos textos bíblicos, não é baseada na conclusão da leitura bíblica total, mas é baseada na visão de Hiram Edson. Porque eles creem que, de fato, o dom da profecia foi dado a eles. Eles foram os felizardos de receberem um dom profético de Deus para poder interpretar de maneira correta as Escrituras, coisa que nós, olhando apenas as Escrituras, nós, meros mortais, não conseguiríamos entender, se não fosse através deles. E aí dá início ao juízo investigativo, a principal doutrina deles. Né? E aqui algumas afirmações deles. Irmão, só para falar, tudo que eu peguei aqui, eu tirei daqui o Grande Conflito. Essa aqui é uma versão condensada, porque a grande tinha mais de 600 páginas, eu não quis ler, eu quis pegar a condensada mesmo. Então, tá tudo aqui. Depois, se vocês quiserem comparar com as citações com o livro, vocês podem pegar comigo aqui sem problema nenhum. O Renan falou que eu já trouxe para queimar, né? E o outro livro também, Os Testemunhos Seletos, de Ellen White. Esse aqui tem 607 páginas. E esse livro aqui são as visões que ela teve e as interpretações das visões. Então, assim, eu tive a visão sobre isso.
E o conselho para a igreja, através das minhas visões, são essas. Então, esse aqui também é um livro que eles utilizam bastante. Então, o que eles falam sobre esse juízo investigativo? No tempo indicado, o encerramento dos 2.300 dias, em 1844, começou a obra de investigação e apagamento dos pecados. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados, não serão apagados do livro de registro. Anjos de Deus testemunharam cada pecado e o registraram. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros, já porém descobertos diante dos céus. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus lê a vida íntima. Então a ideia aqui, irmãos, é assim. Cristo agora está lá, no santíssimo lugar, apagando todos os pecados que o povo de Deus cometeu, que foram abandonados, dos quais eles se arrependeram. Então, assim, se você não se arrependeu do pecado e não abandonou, o pecado vai continuar lá. Cristo está lá assim, ó, com o livro lá, fala, ó, e aí, esse aqui você não se arrependeu, não abandonou, não dá para tirar não. Então, não é possível ao adventista ter segurança da salvação. Eles não podem falar, eu tenho certeza da minha salvação. Porque ele não sabe se de fato ele vai se arrepender dos pecados que ele já cometeu. E o interessante é que eles falam que a volta de Cristo está ligada quando Jesus terminar todo esse juízo investigativo. Mas, irmãos, se todo pecado que você realiza é registrado nesse livro, quando é que vai acabar? Esse livro vai ser apagado de fato? Se diariamente nós pecamos contra Deus, existem pecados ocultos a nós, que nós sequer confessamos diante de Deus, quando isso vai acabar? Então, dá a entender pelo que eles simplesmente afirmam, parece uma obra infinita, que não vai acabar nunca, né? Mas assim, se você falar com o adventista, você vai falar, não, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, pela obra de Cristo, mas as coisas que eles afirmam são essas. E você fala assim, tá, então você fala que é pela graça, mas e isso aqui? Ele falou, não, mas isso aqui é verdade. Não, mas você acabou de falar que é pela graça, mas como que isso é verdade, se é pela graça? Enfim, e fica nessa contradição. Outra afirmação que eles dizem, os seguidores da luz da palavra profética perceberam que, em vez de vir à Terra, ao terminarem em 1844 os 2.300 dias proféticos, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de levar a cabo a obra final de expiação preparatória à sua vinda. Outra coisa que eles... aliás, voltando aqui. Então, o que eles vão falar sobre o juízo investigativo é isso. Eles só ficaram sabendo disso através da Bíblia? Não. Porque o próprio Guilherme Miller, ele achava que Cristo ia voltar. E Cristo não voltou. Quem fez essa interpretação foi Hiram Edson através de uma visão que ele teve. Né? Então, isso não está nas Escrituras, irmãos. Não está nas Escrituras. E Ellen White, ela estava lá esperando a volta de Cristo, e ela foi uma das seguidoras que deu grande embasamento para isso e deu continuidade tremenda. A resposta bíblica para o juízo investigativo. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, a obra de Cristo na cruz, ela foi completa e perfeita. Ele purificou os pecados. Ele não morreu só pelos pecados que anteriormente você cometeu, mas por aqueles que você iria cometer. Então é uma obra completa. Por isso que o cristão ele pode estar seguro na salvação dele por conta da obra de Cristo. Ele sabe, porque o cristão, quando ele peca, a forma como ele lida com o pecado é diferente do incrédulo. O incrédulo peca e para ele é normal, porque todo mundo erra. O cristão não, o cristão ele peca, ele vai diante de Deus e confessa isso e abandona esse pecado. A gente vê o grande exemplo de Saul e Davi. Né? Saul, quando pecava, ele queria justificar o pecado. Davi, quando foi exposto a ele o pecado, ele se derramou diante de Deus e escreveu aquele salmo maravilhoso lá do capítulo 51. Outro texto bíblico, Hebreus 9, de 11 a 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, ele entra no Santo dos Santos, né, de maneira simbólica e figurativa, no sentido de ter obtido eterna redenção. A palavra ali está no passado, ele obteu eterna redenção. Ele não está obtendo, ele não está realizando, ele fez. Quando ele disse está consumado, ele de fato consumou.
Outro texto, Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Não existe um registro nosso sendo feito ainda. Tudo a nosso respeito já está registrado. Deus já registrou todos os eventos da nossa vida, tudo já está registrado, tudo já está diante dele. Ele não está agora falando assim, bom, agora que eu estou aqui chegou 22 de outubro de 1844, vamos dar continuidade à história do Renato, vamos dar continuidade à história do Dimas, vamos dar continuidade à história do André. Não, a nossa história já está relatada, está diante de Deus. E aqueles que creem nele foram de fato salvos e remidos de maneira eterna pelo sangue de Cristo. Antes de seguir, alguma pergunta sobre o juízo investigativo? Que bom. Agora a gente vai ver a Ellen Gold Armon, né? Que é a Ellen White, que pegou o nome White por causa do marido dela, Tiago White. Então, essa também é uma definição que tem lá no site da Igreja Adventista. Desde os 17 anos de idade até a ocasião de seu falecimento aos 87, então 70 anos de ministério aí, né? Deus lhe concedeu cerca de 2.000 sonhos e visões. As visões variavam em duração, podendo ser de menos de 1 minuto até cerca de 4 horas. O conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por ela escritos a fim de serem compartilhados com os outros. Assim, seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados. E a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida mesmo por leitores ocasionais. Você vai falar com o adventista e vai falar assim, não, as escrituras é superior a Ellen White. Ah, então a Ellen White pode errar? Não, porque ela foi inspirada. Então, todos os escritos dela são inerrantes. Um adventista raiz, né, como a gente diria, ele não vai negar isso. Você vai encontrar, assim, para não generalizar, adventistas que de fato falam, não, Ellen White errou, eu não creio em tudo que ela fala, não. Né? Mas os adventistas mesmo ortodoxos, eles vão afirmar essas coisas. Não, é inspirado de maneira igual. Então, vamos ver algumas afirmações que ela faz. Primeiro, há um documento da Igreja Adventista chamado A Inspiração e Autoridade dos Escritos de Ellen White. Eles fazem 10 afirmações e 10 negações. E a primeira negação deles é: nós não cremos que a qualidade ou nível de inspiração nos escritos de Ellen White são diferentes daqueles encontrados nas Escrituras. É isso que eles falam a respeito de Ellen White. Então, às vezes você vai falar assim, tá, mas ela está falando isso aqui não está na Bíblia. Não, eles falam assim, não, irmão, sabe o que acontece? É porque ela teve uma revelação especial da parte de Deus por conta do dom profético. Então, é inspirado, sim, isso é verdade. Não, mas não está na Bíblia. Não, tudo bem, mas ela foi selecionada por Deus para explicar aquilo que Deus não quis revelar nas Sagradas Escrituras. Isso é uma conversa que eu tive com um adventista. Uma outra conversa que eu tive com um adventista, ele falou para mim assim, Paulo, na época dele, ele não era nem considerado apóstolo. Assim como Ellen White hoje não é considerada profetisa. Daqui a alguns anos, ela estará canonizada e vocês verão os grandes efeitos da autoridade dela. Uma conversa que eu tive com um rapaz adventista. Então, por mais que de maneira pública, de repente, eles não vão afirmar de maneira veemente isso, mas se você chamar algum deles para conversar, eles vão afirmar essas coisas. Eles vão afirmar sem pestanejar. Sim? Sim. Exatamente. Não tem nenhum texto bíblico falando assim, olha, vai vir a Ellen White, então, ó, ouve. A primeira apóstola. Outra coisa, então, eles falam que os escritos de Ellen White são do mesmo nível das escrituras. Agora, vamos analisar o mesmo nível que ela tem ao falar algumas coisas. Uma interpretação que ela tem lá do livro de Judas. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou a Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu a seu pai, dizendo, o Senhor te repreenda.
Talvez você olhe e fale assim, acho que ela se confundiu, né? Uma hora ela fala Cristo, uma hora ela fala Miguel, depois ela volta para Cristo, depois é Miguel de novo. Não, ela não se confundiu. Eles realmente acreditam numa pré-encarnação de Cristo nas Escrituras. Então, Miguel é Cristo, o anjo na fornalha é Cristo, qualquer coisa que aparece lá que é um pouco mais espiritual é Cristo. Eles acreditam nessa pré-encarnação. Quando de fato as Escrituras vão falar que o Verbo só se fez carne lá em Maria, depois que o anjo anuncia isso a ela e ele ali se faz carne, né? Então, nós não cremos nessa pré-encarnação, mas eles têm esse entendimento. O texto que ela cita é esse aí, Judas 1:9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Não fala nada de Cristo. Não fala nada que Moisés foi ressuscitado antes do seu corpo ver corrupção. Não tem nada disso. Mas não tem nada disso no texto. Aí eles vão apelar para que não, mas como é um dom profético, ela teve uma revelação especial daquilo que Deus não tinha revelado nas Escrituras. Ela também disse... irmão, chegou aquele texto que eu tinha comentado com o André. Os primeiros escritos, página 39 e 40, ela diz assim, os escritos, lembrando que eles dizem ser de igual peso das Escrituras. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos, foi-me dada asas. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse, não, minha morada é na cidade, eu só vim visitar este lugar. Irmãos, eu tive que ler esse texto algumas vezes para poder chegar aqui e não ficar rindo para vocês aqui, porque a primeira vez que eu li isso, eu achei muito engraçado. Porque eu falei, peraí, não, ela teve uma visão de um mundo, que ela foi lá, e lá ela encontrou Enoque. Oi, Enoque, tudo bem? Então foi para cá que você veio? Não, eu moro na cidade, eu tô aqui de passagem. É basicamente isso, né? Então, esse é um texto que eles falam que tem o mesmo peso das Escrituras. É um absurdo, né? Na verdade, ela está citando Enoque só para tomar da autoridade dele. Exato. Exatamente, para dizer assim, ó, como eu vi Enoque é bíblico, viu, pessoal? Então tá tudo certo comigo aí e tal. Então, assim, é realmente terrível. E às vezes os reformados são acusados da mesma coisa. Mas vocês têm Calvino, vocês têm Lutero, vocês têm Spurgeon. Irmãos, a gente não tem problema nenhum de falar que Calvino errou, que Spurgeon errou, que Lutero errou. A gente não tem esse problema algum. De inclusive chegar e falar assim, ó, eles erraram quando disseram isso. Eles erraram quando disseram aquilo. Eles não eram inerrantes. Né? Assim como nós também podemos errar. Uhum. Sim. Exatamente. Eles flertam muito com o cientificismo. Acho que esse que é o nome. Exatamente. Não, mas sabe aquela visão quando Deus chega para Ezequiel e fala assim, ó, tá vendo as grandes assolações que estão fazendo? Vai ficar pior. Vai ficar pior. Eu não vou colocar aqui o vídeo, porque vai ficar muito longo, mas depois eu posso passar para vocês aí. Então, a forma de que eles creem que tem outros Adãos em outros mundos. Porque eles falam que tem mundos que tem Adão que não pecou. Então, assim, eles não comeram do fruto proibido, igual a raça humana comeu. Então, eles estão lá bem tranquilo, enquanto a gente, infelizmente, está aqui. E como que ela chegou a essa conclusão? Por causa de Apocalipse 12:12. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. No vídeo, ele lê e fala assim, olha, tá claro, é só ler aqui Apocalipse 12:12. Ele leu e ficou em silêncio. Eu fiquei olhando, não, mas aonde? Aonde está isso? Aí ele explica, não, por causa do ó céus. Então tem mais de um céu, tem mais de um mundo. Eu não acreditei quando ele falou isso. E quem dá essa resposta é o Leandro Quadros, que é um dos mais proeminentes da Igreja Adventista, né, tá no YouTube o tempo todo, se você quiser acompanhar. Então você pode ver que é o que ele fala, que por causa de os céus é porque tem mais de um céu, tem mais de um mundo, então tem vários mundos, existem extraterrestres, enfim, é tipo um multiverso, né? Nossa, enfim. Aí ela começa a falar o peso semelhante às Escrituras. Tenham isso em mente. O que ela fala tem peso semelhante às Escrituras. Põe-de na mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participam.
são alimentados justo com os artigos que lhes citarão paixões animais. E depois ides à reunião e pedis que Deus abençoe e salve vossos filhos, até que altura subirão vossas orações. Então você que está dando para o seu filho aí manteiga, ovo e carne, não adianta você orar a Deus e pedir por salvação, não, porque Deus vai te condenar porque você está comendo essas coisas. Qual a base disso? Gente, muita coisa eu não fui trazendo porque ia ficar muito extenso, mas é Levítico 11, da proibição dos alimentos, carne de porco e tal. Mas tá bom, tá falando de carne, mas e manteiga, ovos e carne? Não, ali o princípio é o que faz mal ao corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, então o que faz mal ao corpo, você está fazendo mal ao templo do Espírito Santo, logo é pecado. Então se faz mal ao corpo, é pecado e pronto. Então assim, a própria salvação, uma das características é você se alimentar dentro da dieta deles. Então assim, se você não tem a dieta deles ali, né, então você é um sinal de que você não é salvo. A minha esposa, ela, quando criança, estudou numa escola adventista e ela escandalizava os irmãos lá quando chegava na segunda-feira e falava que estava num churrasco, né? Então, ela foi pedra de tropeço para os adventistas. Outra coisa agora, hein? Tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial que, como outros males, causa dano à alma. Então, assim, vamos puxar pelo juízo investigativo. Se você toma café e não se arrepende disso, no pensamento deles, você não pode ser salvo. Porque não tem como apagar o pecado lá de tomar café. Inclusive, se tiver café aí... Então, assim, não tem como, né? Então, assim, eles usam essas coisas como salvação. E, assim, é óbvio que nós temos que cuidar da nossa saúde, é óbvio que nós não podemos trazer malefícios à nossa saúde, mas isso não pode estar intrinsecamente ligado à salvação. Eu não serei salvo porque eu não tomo café ou não tomo chá, né? Enfim. Alguma pergunta sobre esse peso igual? Uhum. Isso. Uhum. Sim. Não, exatamente. Eles falam que encarnou ali. Não, é justamente isso. E assim, e você tem vários tipos, várias tipologias de Cristo no Antigo Testamento, né? Um domingo retrasado eu fiz o sermão aqui sobre José, como José apontava para Cristo, mas como tipologia, não que Jesus encarnou em José ali e era ele, né? O Adventista ele vai crer nessas coisas, que de fato ali houve uma encarnação ali provisória para depois ele sair e seguir. Acho que ele tinha levantado a mão aqui. Não. Não pensa, Uhum. não raciocina. Uhum. Porque, desculpa, é muito estúpido essa ideia de café ou outras comidas, etc. e tal. Porque Deus fala tudo que está acima, abaixo dos céus como a terra, é meu. Uhum. E assim, eu acho que não tinha psiquiatra em 1844 quando ele nasceu, porque realmente, cara, uma boa. Não, Sério isso? é terrível. E assim, eles justamente vão falar que todas as profecias delas se cumpriram. Inclusive, uma delas, o André citou a semana passada do Espiritismo, das irmãs Fox, né? Então, assim, as irmãs Fox estavam lá, nesse ano, acho que de 1847, 47, e Ellen White, quando vê aquelas batidas nas portas, aquela comunicação com o Espírito, ela profetiza: aqui será o berço do Espiritismo. E hoje tem uma placa lá, berço do Espiritismo. Tá vendo? A profecia dela se cumpriu. Ela é uma profetisa de Deus. Então, é mais ou menos assim que eles vão argumentar. Só para fechar, uma frase muito forte, né? Na Bíblia é o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Acho que é muito isso. Acreditar que ela, Cristo, Tá. Quem tinha? O Fê. Uhum. 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 Sim. Sim. Uhum.
Perfeito. A grande diferença é exatamente essa aí mesmo. Uhum. Encarnado, né? Sim. O- A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá e nesse momento eu vou respirar fundo, vou segurar na mão de vocês e falar: vamos comigo que a gente vai chegar até o fim. Porque se eu começar a falar agora, vai acabar o estudo. Existe alguma explicação para o adventista pelo fato de Jesus comer carne? Ele come peixe depois da ressurreição. Ele era judeu, então ele comia pelo menos cordeiro uma vez ao ano. Sinceramente, eu não aprofundei nisso. Passa por cima, igual ele falou. É uma boa pergunta. Eu não me aprofundei nesse ponto. É semelhante ao que o católico faz. Muitas Sim. vezes ele pega lá e... Tá. Eu vou fazer assim, eu achei bem pertinente a pergunta, eu vou aprofundar disso. Finalizando o estudo, eu falo pro Elmer depois mandar lá na lista de transmissão, para a gente então identificar isso aí, porque foi algo que realmente eu não... Foi uma das coisas que eu não me aprofundei. Teve bastante coisa assim que eu não cheguei, mas como eu realmente achei pertinente, eu vou fazer isso. Então depois você até me cobra, tá? Por favor. Então vamos lá, agora vamos para a interpretação que eles têm sobre o bode emissário. O bode emissário está lá em Levítico 16, de 7 a 11. Também tomará ambos os bodes para perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então, são dois bodes. Um ia ser separado para ir para o deserto e o outro ia ser imolado, ia ser morto e o sangue dele ia ser aspergido lá no propiciatório, na Arca da Aliança. Aí o segundo ponto. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, enquanto um seria morto e o sangue dele seria para expiar pecados, o outro simbolizava que levaria para longe os pecados sobre si. A interpretação dos adventistas nesse texto está nesse livro aqui, inclusive. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, removeu do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, colocará os mesmos sobre Satanás, que na execução do juízo deverá suportar a pena final. Vamos a mais uma. Aqui. O sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário. Cristo colocará todos esses pecados sobre Satanás, o instigador do pecado. Satanás, levando a culpa de todos os pecados que levou o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra desolada e por fim sofrerá a pena no fogo que haverá de destruir a todos os maus. Assim, o plano da redenção atingirá seu cumprimento na erradicação final do pecado. Então, como que o pecado vai ser erradicado? Quando os seus pecados, o pecado do povo de Deus, for colocado sobre Satanás e ele ser levado à terra desolada. Então, é como se Satanás fizesse a expiação dos seus pecados. E eles vão falar, não, de maneira alguma. Mas, de certa forma, então, ele é co-participante da expiação. Né? Então, assim, para que os pecados sejam expiados, Satanás precisa participar disso. Não é uma obra exclusiva de Deus, mas é uma obra da qual Satanás tem que participar. Isso é, no mínimo, estranho, né? Eu não sei como que chega a essa conclusão, tendo textos tão claros como esse de Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais um texto de Isaías. Fê? Não está indo, não.
Isso, muda para mim, por favor. Então, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Alguém acha que esse texto está falando de Satanás? Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Acho que aqui tem quem achou, não nem levanta a mão, né? Por isso, eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, a interpretação de Levítico 16 é simples. São dois bodes. Um morre, o sangue expia pecados, e o outro morre, o outro leva todos os pecados para longe do povo de Deus. Os dois bodes estão falando de Cristo, né? São tipologias de Cristo. Cristo tanto morreu pelos pecados e o seu sangue fez essa expiação, como ele também levou sobre si, para longe do povo de Deus, os pecados do povo. Alguma pergunta sobre o bode expiatório? O bode emissário. Alguma pergunta sobre o bode emissário? Não? Agora a gente vai entrar no sábado adventista. Já ele arrumar. Como é que vem a ideia de que o adventista não há um inferno? Sim, a gente vai falar sobre isso também. Mas só para dar um pequeno spoiler, eles não creem na imortalidade da alma, né? Então, a gente vai falar sobre isso. O que eles falam a respeito disso, né? Então, o sábado adventista. Irmãos, eu dividi em 2 pontos, então eu vou falar de um ponto, vou parar, alguma pergunta? Não, e aí a gente segue. Então, o sábado adventista, o texto é Êxodo 20, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o texto é bíblico, Deus fala realmente sobre a guarda do sábado, né? O Shabá, o descanso, é um mandamento, é algo moral, é algo que está vigente até os dias de hoje, não foi abolido. Então, o entendimento bíblico é esse. Mas vamos ver o que eles falam sobre o sábado. Lá no Grande Conflito, ela fala assim que o papado tentou mudar a lei de Deus. O 4º mandamento foi modificado de modo a autorizar a observância do 1º dia da semana em lugar do 7º como sábado. Então, para eles, a mudança do sábado para o domingo foi coisa do papado. Foi o Papa que chegou lá e mudou, foi a Igreja Católica que instituiu isso, e a gente está fazendo isso por instituição deles. Outra coisa que eles falam. O sábado, a grande prova de lealdade. É o ponto da verdade, especialmente controvertido. Ao passo que a observância do falso sábado, que eles falam que é o domingo, né? Quando eles falam falso sábado, é o domingo, será uma declaração de fidelidade ao poder que se opõe a Deus. A guarda do verdadeiro sábado será uma prova de lealdade ao Criador. Ao passo que uma classe recebe a marca da besta, que guarda o domingo, não é? E a outra recebe o selo de Deus, o que guarda o sábado. Vocês percebem que toda a doutrina deles é assim, ó, se você não fizer isso, você não é salvo. É basicamente isso. E o sábado é mais um. Então, é o alimento, é a situação do juiz investigativo, tudo que eles falam, ó, é isso. Se você não faz, não acredita, você não é salvo. E eles falam que, inclusive, quem não guarda o sábado, o dia sábado mesmo, recebe a marca da besta. Vamos lá. Aí, nesse livro aqui, quando ela tem as visões, os testemunhos seletos, e vai falar assim: não podemos adotar outro nome que quadre melhor do que esse que concorda com a nossa profissão, exprime a nossa fé e nos caracteriza como povo peculiar. O nome adventista do 7º dia é uma contínua exprobração ao mundo protestante. É aqui que está a linha divisória entre os que adoram a Deus e os que adoram a besta e recebem o seu sinal. Então, novamente, o sábado como algo indispensável à salvação. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma, a marca da besta. Os homens aceitarão, pois, o sinal de fidelidade para com Roma, a marca da besta. Somente depois que essa situação estiver plenamente exposta ao povo, e este for levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que aqueles que prosseguirem em transgressão receberão a marca da besta. Então, segundo ele, o juízo final vai ser assim. Vai estar uma loucura, o bicho vai estar pegando e vai chegar assim, ó, é o seguinte, você guarda o sábado ou o domingo? Não, o domingo, já era, não está salvo.
Então, é basicamente isso. Eu estou aqui exagerando, mas é o que eles falam. Que a marca definitiva da besta é porque você não guarda o sábado do Senhor. Né? É a marca definitiva. E como a gente falou de marca de besta, né? A gente vai ter que entrar nesse assunto. Então, vamos lá. A marca da besta, né? Apocalipse 1, de 1 a 4, ele vai falar: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. E aí o texto continua. Então, primeiro, João, quando está escrevendo, ele está escrevendo para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. João, não sei se isso vai ser um escândalo, mas ele não escreveu isso diretamente para nós, tá? Não foi para quando eu nasci olhar e falar assim, nossa, olha o que o João escreveu para mim. Não foi. Ele escreveu para 7 igrejas que se encontram na Ásia. O destinatário primário era essas 7 igrejas na Ásia, para falar de tempos próximos e de coisas que estavam, que em breve aconteceriam. Então vamos lá. A gente vai lá para Apocalipse 17. Só um detalhe aqui, eu não vou fazer uma exposição escatológica, tá? Eu vou tratar apenas a marca da besta, porque isso aí daria vários outros estudos, então a gente não teria tempo. Então Apocalipse 17, de 7 a 10. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Então ele vai explicar. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. Então, João escreve isso para aquelas 7 igrejas da Ásia, para que eles entendessem quando vissem essas coisas. Nessa época, quando você falava 7 montes, 7 colinas, eles estavam se referindo ao Império Romano. Se você jogar no Google lá, 7 colinas, você vai ver o mapa lá de Roma, né? Então, era justamente para entender assim, ó. Então, as 7 cabeças que eu estou falando do Império Romano, tá? Para vocês entenderem. E são também 7 reis. Então, eu estou falando, caíram 5, um existe. Eu estou falando, ó, tem um agora que está aí, um imperador que está vigente agora, é dele que eu estou falando, tá? Então, esse aí é a besta. Então, assim, eu estou falando do Império Romano e a besta que está no Império Romano é esse que está aí agora, ó. Porque 5 caíram, um existe, o outro ainda vai vir. Né? E na época, né, historicamente, o imperador era Nero. Né? Nero era o imperador da época, então, quando o Apocalipse foi escrito. Aí a gente vai para o texto de Apocalipse, quando vai citar a marca da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Primeiro, o número da besta não é 666, é 666, que sugere um cálculo. De onde que você tirou isso? O texto está falando, ó, calcule o número da besta. Então é um número que deveria ser calculado. Então, peraí, um número que deve ser calculado é um número de homem. Tá, tudo bem, então a gente vai ver isso aí. Anteriormente, ele fala assim sobre a marca da besta, que está na direita sobre a fronte. Irmãos, se vocês têm internet, você já deve ter visto muita coisa. A marca da besta já foi o código de barras, a marca da besta já foi o chip, já foi a vacina da Covid, mas só se fosse Coronavac, porque a outra não era. Então, e recentemente eu ouvi num rapaz do trabalho que era por isso que, quando você entrava no mercado, eles mediam a sua temperatura pela testa, para te dar a marca da besta. Né? Então, assim, interpretações 1000. Né? Só que a gente tem que ver que o livro de Apocalipse é um livro com simbologias, né? Simbologias não novas.
João, judeu, ele estava ali falando para judeus, explicando o contexto dentro da cultura judaica. Então, lá em Deuteronômio 6, de 4 a 8, vai falar assim, ó: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Irmãos, eu não acho que ali Moisés está falando assim, ó, você pega a lei, prende na tua mão direita e prende parte dela na sua testa também. Né? Não é isso. O sentido, quando as escrituras vão falar sobre o braço direito, sobre a fronte, é a adoração com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Né? Essa é a situação. A marca ali poderia ser uma marca física? Sim, né? A gente sabe que naquele tempo os imperadores marcavam seus soldados, seus escravos, né, para dizer: esses me pertencem. Mas além de ser, né, uma marca física no corpo da pessoa, antes é uma marca em relação à adoração. A adoração que deveria ser feita com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E tanto Nero quanto seu antecessor, o Calígula, eles instituíram a adoração ao imperador. Eles eram deuses, eles deveriam ser adorados, havia sacrifícios para eles. Né? Então, assim, qual que era a marca da besta? Você abandonar a fé e você adorar o imperador. Basicamente é isso. Nossa, sério? É só isso? É só isso. Essa é a explicação da marca da besta. Ah, mas será que é isso mesmo? Vamos lá, tem outro texto lá em Lucas, quando Jesus está falando com o intérprete da lei, o intérprete da lei vai responder assim. Jesus pergunta para ele sobre os mandamentos e o intérprete da lei responde. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a ideia é sempre a mesma. Né? Isso para o judeu ele não tem uma visão superficial das coisas. Né? Então, assim, quando o judeu está feliz, ele está feliz com todo o seu ser. Por isso que são festas e mais festas, ele realmente, todo o sentimento para ele é algo concreto. Não é mais ou menos assim, né? Até às vezes eu brinco com a minha esposa, eu estou de maneira séria e estou falando, não, estou feliz. Isso para o judeu não é felicidade. Né? A felicidade ela é expressa, ela é concreta. Né? Então o judeu, quando é toda a sua força, todo o seu entendimento, ele utiliza as figuras do braço direito, ele usa a figura do frontal. Então nada tem a ver com chip, nada tem a ver com vacina, não tem nada a ver com isso. Né? E por que eu estou falando isso? Porque eles estão os adventistas dizem que a marca da besta é você guardar o domingo. Então não é. O texto bíblico diz que não é esse a marca da besta. Oh, mas peraí, acho que você está pulando. Ali está falando que tem que calcular o número da besta. Você não vai falar? Vamos lá. Peguei emprestado a explicação no livro. Deixa eu pegar aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar. Tem uma revista chamada a Revista Cristã Última Chamada. O Frank Brito escreveu. É uma apostila, é gratuito. Você pode entrar lá no site e verificar. E ele faz pesquisas históricas em relação à marca da besta, quem era besta e tudo mais. Então, o que acontece? Naquela época, havia muitos criptogramas. Criptogramas é quando as letras eram atribuídas valores numéricos. Né? Então, quando o João escreve para as igrejas das falando assim, olha, calcule o número da besta, né? Porque é um rei que existe, que está aí. Então, fala, peraí, o rei, o imperador é Nero. E em hebraico, o nome é Neron Kaiser. E a soma, irmãos, não sou isso que eu estou falando, são dados históricos que você pode pesquisar pela internet à vontade. Não é só o Frank Brito falar isso, é assim, de maneira geral, quase 100% dos historiadores vão chegar a essa conclusão. Quando você soma, Neron Kaiser dá exatamente 666. Então o que o João está falando? Cuidado com a besta, cuidado com Nero. Ele era a besta que ia perseguir os cristãos. E assim, para citar algumas bestialidades, né, de Nero, porque Nero era realmente considerado um imperador muito cruel, uma vez ele pegou um garoto, castrou esse garoto, vestiu de mulher, chamou de imperatriz e casou com o garoto, uma delas. Ele tinha também um jogo que ele fazia, que ele pegava peles de animal, jogava sobre si, amarrava várias pessoas em postes, e vestido de animal, ele saía, simulando animal, atacando as partes íntimas daquelas pessoas amarradas. Esse era Nero. Né? Calígula e Nero, se você for ler a história sobre isso, você fica realmente espantado. Tamanha a perversidade que eles agiam.
Alguma pergunta sobre a marca da besta? Que bom. Vocês são muito legais. Falei. Legal lembrar que no final do livro de Daniel, tem um texto que fala que, Daniel 12:4. A não ser Daniel, feche com selo as palavras desse livro até o tempo do fim. E aí você vê depois em Apocalipse que os selos foram abertos. Sim. Então, tipo, em Daniel você vê que leva muito tempo para as coisas acontecerem depois. Uhum. Aquelas profecias. Mas em Apocalipse você vê os selos sendo abertos e acontecendo e tal. Uma grande dica para quem for estudar o Apocalipse é estudar o Apocalipse junto com Daniel. Então você estuda Daniel e termina Daniel, você entra em Apocalipse. É a maneira mais. É a melhor maneira de você entender aquilo de uma maneira linear, porque o texto é muito simbólico mesmo. Então, assim, você acaba se perdendo, você acaba deixando tudo literal ali e acaba tendo interpretações erradas. E nessas interpretações você marca datas de volta de Cristo e você faz N coisas. Inventa que a marca da besta é isso, aquilo. Então, a marca da besta não é a guarda do domingo. Mas tá bom, mas por que a gente guarda o domingo então, né? Então, lá em Colossenses 2, 16, 17. Ninguém pois vos julguei por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, a gente vê que toda a lei mosaica, ela era tipológica, né? Ela apontava para Cristo. Não, peraí, mas você falou que a lei, o quarto mandamento, é moral. Sim, mas a forma como os judeus guardavam era dentro da lei e da cultura deles ali, a forma de guardar. Mas a lei, ela continua moral. É necessário, sim, ter um dia de descanso para o Senhor. É necessário, sim, observar um dia em especial, né? Então, o texto aí não está falando assim, ó, ninguém pode te julgar por causa disso não, então, porque agora você pode fazer o que você quiser. Que é o próximo argumento que a gente vai ver lá em Romanos 14. Então, peraí, então Paulo ensinou que cada cristão tem o direito de escolher o dia que quer guardar? Vamos ler o texto aqui, ó. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, aí, ó, tá vendo? Paulo falou que acabou esse negócio, cada um, agora o meu dia do Senhor é a segunda-feira, porque a segunda-feira para mim é melhor para ser o dia do Senhor. É isso que Paulo está falando? Não, não é. E a gente sabe que não é porque ele começa falando: acolhei ao que é débil na fé. Então, Paulo aqui, ele está fazendo uma crítica aos judeus que eram fracos no entendimento a respeito da guarda do quarto mandamento. Os judeus que ainda estão vindo toda aquela lei mosaica, estão tendo dificuldade de abandonar essas coisas, ele está falando que eles são como aqueles que comem legumes, não são como aqueles que comem carne, que a gente deveria suportá-los. Que isso implica um quê? Um erro doutrinário. Não é uma heresia. Deus não vai expulsar eles, ou eles não podem ser considerados não salvos por causa desse entendimento inicial que eles têm de ainda ter que guardar o sábado. É isso que ele está falando. Ele não está falando que cada um escolhe sua posição e as duas estão certas. Não, mas que nós não devemos julgar o irmão no sentido assim: olha, você não é salvo porque você não guarda o domingo. É isso que ele está falando. O que os adventistas fazem é mais ou menos assim: você não é salvo porque você não guarda o sábado. Paulo está falando assim: olha, vocês não devem fazer essas coisas, porque quem salva é Deus. Se ele está com o entendimento errado, cabe a você explicar e suportar eles, né? Então, você não pode ser pedra de tropeço para eles. O que o texto está falando é isso. Ele não está falando assim: cada um faz o que quiser. Não, olha, você não pode julgar a salvação do seu irmão por causa do entendimento inicial dele a respeito dessas coisas. Porque está sendo feita uma transição do entendimento que ele tinha da antiga aliança para a nova aliança, né? Sim, sim, o debilitado é algo que não está completo, é algo que realmente ele não teve um entendimento completo daquilo, né? Então, assim, vocês veem que nem mesmo os apóstolos, né, que tinham autoridades de Cristo, eles atribuíram a guarda do domingo à salvação.
Você não vê apóstolo nenhum falando assim, olha, nós guardamos o domingo porque é assim que nós seremos salvos. Nem os apóstolos fizeram isso. Ao contrário, ele falou assim, olha, você não pode julgar a salvação de alguém por causa dessas coisas, não. Você está errado. A salvação é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. E essa é a forma como Paulo está lidando com o texto. Então, há uma santa convocação do primeiro dia, né? Como a gente sabe isso? Lá em 1 Coríntios 16, 1, 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então, os apóstolos que estão ali colocando os fundamentos da igreja primitiva, eles estão fundamentando a reunião dos santos no primeiro dia da semana. Né? No primeiro dia da semana isso é feito. É onde eles recolhem as ofertas, é onde a gente vai ver mais para frente que eles fazem a ceia do Senhor, onde eles se reúnem para cultuar a Deus. Então, não é algo só de Corinto, né? Ah, não, mas isso era só em Corinto. Não, ó, como ordenei as igrejas da Galácia, ou seja, ó, como eu já falei lá, aqui vocês também vão fazer do mesmo jeito. Então, Paulo estava instituindo o primeiro dia da semana como um dia especial da qual os santos deveriam se reunir. Lá em Atos 20, 26, 7. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, eu não vou prolongar até meia-noite não, tá? A gente vai acabar antes. Paulo estava ali, e olha só que interessante, irmãos, se a gente prestar atenção no texto, eles estavam na cidade ali já há uma semana. E qual é o dia que eles escolheram para partir o pão? No primeiro dia da semana. Se o sábado mosaico ele deveria continuar a observância dele, por que ele não fez isso no sábado? Ele poderia ter feito. Se Paulo, judeus dos judeus, que foi instruídos aos pés de Gamaliel, ele poderia ter feito isso. Mas, de maneira clara, ele faz isso no primeiro dia da semana. E por que eu estou enfatizando essas coisas? A Igreja Adventista fala que nós guardamos o domingo, porque isso é invenção da Igreja Católica. Constantino instituiu isso e por isso que a gente faz. Os apóstolos é muito anterior à Igreja Católica. Muito anterior a isso. E eles mesmos estão instituindo essas coisas. Mas então não era mero costume deles? Ah, não, é por costume, né, eles faziam isso no domingo. Né? Lá em Atos 1 e 2, começa assim. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Os apóstolos, eles foram doutrinados pelo próprio Cristo. O próprio Jesus instruiu eles para que eles pudessem lançar os fundamentos da igreja. Então, os apóstolos fazendo essas coisas, eles não estavam inventando, não era algo de costume. Foi algo que, de fato, eles aprenderam e algo que eles estavam ali tornando real. Porque todas as coisas eram sombras. Ah, mas o domingo é tão importante assim? Cristo ressuscitou no domingo. O dia de Pentecostes foi no domingo. A revelação para João no livro de Apocalipse foi num domingo. Então, coisas muito importantes aconteceram, coisas que no Novo Testamento é chamado como o dia do Senhor. E aqui também eu vou ler com vocês, que não é um mero costume, né? Se Deus não se importasse com os dias específicos que guardamos como especial, por que ele teria proibido a igreja neotestamentária de guardar os dias santos do Velho Testamento? Lá em Gálatas 9:10. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo querem ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos. Por isso a igreja não tem liberdade para tratar qualquer dia como um dia espiritualmente significativo. Devemos guardar somente os dias designados pelo próprio Deus sobre a nova aliança. Esse dia é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Filho de Deus, o dia do Senhor. Então, essa é a explicação. Irmão, se a gente pega e fala assim que todos os dias são santos, logo nenhum é santo. Porque se um dia tem que ser especial e separado, você fala que todos são iguais, então é tudo na vala comum.
Mas não, há um dia especial, há um dia instituído pelos apóstolos. Os apóstolos que tinham autoridades que, diferente de um Ellen White, foram comissionados pelo próprio Deus, que foram de fato instruídos pelo Senhor para fundamentar as doutrinas da igreja. Alguma dúvida sobre o sábado? Ele fala que não se deve julgar por essas coisas, julgar a salvação das pessoas por essas coisas. Quando ele fala ali de guardar dias, meses e anos, são as festas judaicas, né? Então, tinha a festa dos tabernáculos, tinha a festa de Pentecostes, tinha muitas festas. Você, vocês não podem serem julgados e serem avaliados como salvos ou não por causa dessas coisas. Isso aí é coisas da antiga aliança, coisas que apontavam para Cristo. Uhum. Não é por isso que vai perder a salvação. Né? Mas até aproveitando esse gancho aí, nós podemos trabalhar no domingo. Irmãos, tudo que você puder fazer para que você separe o dia do Senhor para cultuá-lo, você faz e faz bem. Você não vai perder a sua salvação por causa disso, né? Mas, se de fato nós somos chamados a adorar a Deus, nós somos chamados à salvação em Cristo Jesus, nós devemos então verificar como Ele quer ser adorado, como Ele quer que nós obedecemos às suas leis, como Ele quer. A lei não nos salva mais, mas hoje a gente observa a lei em amor e obediência a Ele, porque Ele nos amou, porque Ele nos salvou, então eu não faço esculturas de outros deuses, eu não uso o nome dele em vão, eu guardo o dia do Senhor, eu honro pai e mãe, eu não mato, eu não adultero, enfim, essas coisas que você observa. Não porque isso vai te salvar, você não vai obter salvação nessas coisas, até porque se você for tentar, você vai tropeçar. E se você, a Escritura diz que se você tropeça em um ponto, você quebra todos os outros e você não pode ser salvo. Diante dessa explanação sobre o sábado, Uhum. seria correto, não sei, é correto ou não, dizer que o adventista, o sábado, seria o ídolo? Sim, com certeza. É o bezerro de ouro deles, né? O sábado. Porque você vê que todas as doutrinas eles vão falando e vão falando assim, faz isso, senão não é salvo. Mas quando chega no sábado, eles elevam num nível muito grande. Porque se você de fato, tanto que no juízo final, olha, o juízo final é assim, quem guarda o sábado tá salvo, quem não guarda, morreu, né? Tá perdido. Sim. Sim, Então, o Adventista tem muitas linhas, né? Então, assim, a maioria deles, né, de maneira mais ortodoxa, eles vão começar ali na sexta-feira à tarde, né? Então, no pôr do sol. Então, no pôr do sol, ele já não faz mais nada. Ele não sai de casa, ele não pega em dinheiro, enfim, uma série de coisas, né? Aí, então, eles fazem isso, sim. Tem uns que não, não, é só quando amanhece o dia mesmo. E tem várias linhas, né, dos adventistas. Tem adventista carismático, tem adventista que tem dom de línguas também, é bastante plural, assim. Eu ouvi dizer que na sexta eles têm que contemplar o sol se for. Sim, tem também. Tem. Alguns vão fazer isso sim. Que era mais ou menos o que os judeus faziam, né? Os judeus, eles tinham esse ritual, né, de fazer dessa maneira. Bom, a gente está caminhando para o final e agora a doutrina dele sobre a mortalidade da alma, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. As mulheres pregam lá? Então, tem adventista que sim, tem adventista que não, né? Mas eles não têm problemas com isso, não. Não é algo que eles pegam e falam assim, o ministério tem que ser apenas o homem, não, né? Mas eles entendem assim que, de maneira mais generalizada, eles entendem que o ministro principal tem que ser homem, tal, mas pode ver várias profetisas, tanto que eles são guiados por uma mulher, né? Então eles não têm. Tanto esses que eu sei que tem uma linha que já quase não fala mais nela, né? Na Ellen que está falando, né? Todos eles têm uma base por ela mesmo. Sim, todos. Tem os que vão falar pouco dela, eles vão pegar apenas o que eles consideram principal, porque tem a linha ortodoxa que fala que tudo que ela fala tá certo.
Mas tem aqueles que falam assim, não, apenas o que é central, como juiz investigativo, como bode emissário, como isso, tal. Então esses eles vão fazer dessa maneira. Então vamos lá, a mortalidade da alma. O que é isso pro adventista, né? A grande mentira original dita por ele, Satanás, a Eva no Éden, certamente não morrereis. Foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Aquele sermão foi coroado com êxito, seguindo-se terríveis resultados. Tinha muita coisa para colocar aqui, mas eu vou resumir para vocês. A mortalidade da alma é o seguinte para eles. Você morreu, você é salvo, você está no céu e a sua alma vive para sempre. Você morreu, você não é salvo, a sua alma é aniquilada. Não tem inferno, não tem castigo eterno, não tem juízo eterno, não tem choro, ranger de dentes, não tem. Você morreu sem Cristo, morreu sem crer nas doutrinas adventistas, conforme a gente vai ver num documento oficial deles que eu tive acesso. Se você morre sem isso, sua alma é aniquilada. Agora, vamos pensar aqui. Se o único problema de você não ser cristão é que a sua alma é aniquilada, não tem tanto problema assim, se for parar para pensar. Então eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, nos meus prazeres, nas minhas luxúrias, porque o máximo que vai acontecer comigo eu vou deixar de existir. Eu só não vou ter o prêmio maior lá de quem fez tudo certinho, bonitinho e tal. Então... Hã? Exato. Então dá pra ser ateu e não ter grandes problemas. Sim. Tranquilo. O Leandro Quadros, recentemente, quando ele recebeu a pergunta do vídeo lá, ele recebeu a pergunta de um budista. Ele falou, meu irmão budista. Eu falei, oi? Meu irmão budista? Então, assim, não tem problema. Se você aceitar as coisas que a Ellen White fala, tá tranquilo. Você vai ser salvo. Né? Então, para eles é isso aí. Você morreu sem Cristo, sem crer nas doutrinas dele, sua alma é aniquilada. Né? Então, e ele fala que foi Satanás que falou que certamente não morrereis. Né? É o entendimento que eles fazem no texto. Mas o que as escrituras dizem? Né? Eu peguei 3, eu poderia ter pego vários textos, mas eu peguei 3 ali. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Hebreus 6, de 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, o que acontece? Principalmente ali em Hebreus 6, ele chama a doutrina de juízo eterno, da condenação eterna, de princípio elementar da doutrina de Cristo. É o básico do básico ali. Saber que há salvação eterna e juízo eterno. É o básico. Tanto que ele fala assim, a gente precisaria falar essas coisas, mas a gente vai fazer isso em outra oportunidade. Mas, por conta do que Satanás diz ali para Eva, Ellen White interpreta de outra maneira. Ah, mas isso não está no texto. Aí eles vão voltar sempre naquele argumento. Não. Mas ela tem um dom profético. Ela recebeu uma revelação especial e particular sobre aquele assunto. Coisas que não foram reveladas antes. E, infelizmente, irmãos, é isso. É bem triste, porque eu pude ver que a maioria deles, eles não estão, como que eu posso dizer, agindo de má fé, né? Mas eles realmente creem nessas coisas. O problema, sabe qual é? Isso é até uma forma da gente levar um chacoalhão. Eles não são evangelizados por doutrina sã. Então, o cara não sabe nada sobre evangelho, nada sobre Deus, nada sobre Bíblia. Aí, geralmente, as seitas, que estão sempre atuantes no campo missionário, estão evangelizando essas pessoas. Então, o primeiro contato que a pessoa vai ter com a Bíblia é juízo investigativo. Então, mortalidade da alma. O Ellen White teve o dom da profecia. E o cara cresce isso a vida inteira, e depois, quando ele vai descobrir essas coisas, ele fala, não, então tudo que eu aprendi estava errado? Entende? Então, assim, é um chamado para nós, um despertamento para que a gente não apenas tenha a sã doutrina na teoria, mas que a gente possa efetivamente levar essas verdades às pessoas. Então, como que eu falo com o adventista? Né? Eu fiz um resuminho prático ali. Né? Então, os adventistas vão falar sobre o juízo investigativo. Você vai chegar e vai falar sobre a completude da obra de Cristo. Não. Jesus não está expiando os pecados, ele expiou os pecados. O dom de profecia da Ellen White.
a autoridade e suficiência das Escrituras é suficiente. A autoridade e suficiência das Escrituras é totalmente eficaz. Não precisa de outra coisa. Nada depois das Escrituras, não há uma revelação nova que virá. Tudo que Deus quis revelar para nós está contido nas Sagradas Escrituras, conforme vai falar lá em 2 Timóteo, que ela é útil para instrução, para ensino, para edificação. A coparticipação de Satanás na expiação dos pecados do povo de Deus. A expiação de pecados como obra exclusiva de Deus. Não tem nada de Satanás participando, não. Guarda do sábado como marca definitiva de salvação. A fé em Cristo como marca definitiva de salvação. Mortalidade da alma. Então, morreu, não está em Cristo, é aniquilado. Não. Imortalidade da alma. Haverá choro e ranger de dentes. Trema, porque se você não estiver em Cristo, o que vai vir para você não é apenas desaparecer desse mundo, desaparecer desse universo, mas você vai sofrer eternamente. A gente lembra daquela parábola, até que acho que o André citou, lá do rico e do Lázaro, de que o rico ele estava lá, deixe voltar e falar aos meus irmãos o que está acontecendo comigo, que isso é real. Não, eles têm a lei e os profetas. Se eles não acreditarem em você, na lei e nos profetas, mesmo que o morto volte à vida, eles não acreditarão. Então, assim, é real, o inferno é real, o sofrimento eterno é real. Isso deve fazer a gente meditar, deve fazer a gente olhar para as Escrituras com maior zelo. Para encerrar, eu tive acesso ao voto batismal dele, né? Uma irmã aqui da igreja ex-adventista me passou tanto os livros quanto esse voto batismal aí. Eu posso mandar para vocês depois, mas eu quero enfatizar principalmente ali o último, que é o 11. Eu vou ler para vocês, que está bem pequeno. Essa pessoa que você falou agora, ela ainda é adventista? Não, ela está na nossa igreja aqui. Isso, ela está aqui. Quando eu falei que eu ia fazer sobre o adventismo, ela falou, nossa, pera aí que eu tenho um material muito bom. Então, assim, ajudou bastante, né? Porque é diferente você falar sobre algo que você ouviu os outros falar, e você falar de algo que eles mesmos dizem, né? Então, não adianta, por exemplo, eu falar assim, eu julgar o André e falar, André, você é palmeirense. Ele, não, cara, eu sou corintiano, né? Então, eu não posso julgar ele por algo que eu acho que é, mas pelo que ele fala que ele é, né? Desculpa, eu não deveria ter feito esse exemplo, né? Mas tudo bem. É a marca da besta. Então, o ponto 11, né? Ele vai falar assim, ó. Crê que a igreja adventista do sétimo dia constitui a igreja remanescente e deseja ser aceito por ela para fazer parte de seus membros? Então, assim, quando você assina esse voto batismal, você está falando assim, ó. Você crê que a igreja adventista, ela constitui a igreja remanescente? Nós somos a igreja verdadeira. Você crê nisso? Que você só vai ser salvo se você estiver aqui? Creio, que aí você assina e tal. Mas aí não está salvo, porque Jesus tem que expiar os pecados lá até acabar isso aí, você tem que abandonar eles. Então, isso aí é algo oficial, eu não inventei, é algo da irmã aqui da igreja que me deu, era dela, inclusive, ela falou assim, ó, é isso que eles dão pra gente quando a gente vai fazer o voto batismal. Assim, a gente tem o pacto, né, da membresia que a gente faz, né, mas se você comparar os pactos depois, você pode até pegar e comparar o pacto nosso da membresia com esse voto batismal, a gente não afirma de maneira alguma que nós somos a igreja remanescente, né, que nós somos a única igreja verdadeira. Irmãos, não é a Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo que salva, é a fé em Cristo, né? Porque se a gente dissesse isso, nós teríamos que fazer um estudo sobre a seita da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, né? Então, nós seríamos também uma seita herética, né? Então, não podemos fazer isso, né? Um grande exemplo que geralmente eu dou é que nós não falamos que só os reformados são salvos, só quem é calvinista é salvo. Não tem isso, né? É a fé nos princípios elementares e fundamentais da fé cristã, revelado pelas Sagradas Escrituras, fundamentado pelos apóstolos. Alguma pergunta? Ela. Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. Uhum.
Não. Mas assim, nas costas eles vão falar que a gente não é salvo e tudo mais. Exatamente. Eles não creem que nós somos salvos. Eles não nos consideram como irmãos e, de fato, nós não nos consideramos como irmãos, tendo em vista todas essas doutrinas. Pode falar. Qual que é a influência da igreja adventista fora, que a gente sabe, no Brasil e nos Estados Unidos? Então, a Igreja Adventista, ela teve grande... Ela cresceu muito na época da Ellen White nos Estados Unidos, principalmente, e depois veio para o Brasil. No mundo, eu não cheguei a puxar dados específicos sobre isso, como que é na Europa, como que é em outros lugares. Até porque, assim, na Europa, a principal doutrina que lá rege é o liberalismo teológico, né? Então, assim, pode ser que ela tenha uma preeminência grande, forte lá, mas eu, de fato, não me aprofundei, né, nessa questão, para saber como que ele é fora dos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos e no Brasil é muito grande. Nos Estados Unidos, eu vi um documentário, né? Eu vi muita coisa, assim, né, deles. E no documentário lá nos Estados Unidos, eles preservam a casa da Ellen White, a casa do Iran Edson, a casa do Guilherme Miller. Tem um museu de todas as profecias de Daniel, aqueles leopardos com chifre e tal. Eles têm tudo lá feito. Então, assim, o cuidado que eles têm, né? Então, assim, eles têm uma preocupação em relação à saúde, eles estão presentes em hospitais, estão presentes nas nossas televisões, nas músicas. Então, assim, eles fazem coisas com muita boa qualidade, né? Né? Principalmente na música, né? Acho que o Dimas pode até... A gente tem muito Uhum. musical adventista. Faz sentido, já que a gente nem se considera irmão, a gente consumir isso, a gente trazer para a igreja. Então, nesse sentido da música, tem muitas músicas que você olha pela letra e são letras bíblicas. Porém, o problema não é que você tenha associação com isso. O problema é no âmbito público. Assim, no âmbito privado, você analisar essas letras e falar assim, poxa, a letra é bíblica, a letra é legal, a música tal. O problema é assim, imagine a gente estar aqui falando sobre a igreja adventista. Nós não consideramos como os irmãos. Mas aí vem pessoas aqui e falam assim, poxa, mas eles tocam coisa da adventista, eles fazem coisa da adventista. Mas não é irmão, mas usa tudo que ele entende. Então, assim, para que... Sabe aquela situação do povo hebreu que sai do Egito e Deus fala para eles fazer um monte de coisas diferentes do que as nações vizinhas faziam? Para justamente separar, para ser santo. Então eu acho que cai mais ou menos nesse princípio da gente se separar para não confundir outras pessoas em relação a essas coisas. Mas peraí, não é irmão, mas eu utilizo o material. Então acho que por questão de zelo, não só próprio, mas do próximo também. Eu só ia perguntar aqui, de onde era esse Guilherme Miller? Que igreja que ele era? Ele era um batista, né? O Guilherme Miller Batista. A questão do sábado não foi colocada pela Ellen White nem pelo Guilherme Miller. Foi um rapaz chamado Joseph Bates, que ele era da Igreja Batista do Sétimo Dia. Eu ia até perguntar disso. Isso. Os batistas do sétimo dia, qual a diferença? O- Eles só são do sétimo dia. eles só são do sétimo dia, eles creem que a guarda do sábado é inerente à salvação, mas eles não têm essa visão do juízo investigativo, não tem essas coisas. É. Isso, exato. Né? Eles vão entender igual a gente, só que eles vão continuar com a guarda sendo no sábado, não no domingo. É. Mas não quer dizer com salvação. Inicialmente tinha, eles abandonaram isso depois. Quando ele ensinou o Joseph Bates e os demais adventistas, eles falaram, não, é para salvação e tal. Depois eles foram abandonando essas coisas, mas eles creem hoje que, de fato, não, é o sétimo dia, é o sábado e tal. Que aí cai um pouco daquele sentido, que assim, a gente precisaria se aprofundar na questão da doutrina deles, mas se de fato o entendimento deles é apenas esse, a única coisa que diverge, cai no que Paulo falou, da gente suportá-los, ensinando-os e não julgando por essas coisas, né? Mas assim, é algo que eu não tenho profundidade para falar das demais doutrinas, para falar se de fato pode ser considerado irmão em Cristo ou não. Sim. O próprio Guilherme Miller, depois que ele errou na segunda vez lá, né? Ele emitiu uma carta dizendo que ele errou, pedindo perdão às pessoas e tal, pelo erro que ele tinha cometido e tal. Mas os seus seguidores falaram, não, você não errou não.
A gente vai dar continuidade a isso aqui e deram continuidade. Você falou do estudo sobre adventismo, Uhum. certo? Não sei se é direitinho. Qual a relação que existe entre adventista e testemunho de Jeová? Você não citou aí que é também um conceito, né? A gente vai ter, não vai ser no próximo sábado, porque eu troquei com o Vitor. O Vitor vai falar sobre os testemunhos de Jeová. Porque se eu começar a falar aqui, vai. E tem muita coisa que falam dos adventistas que são coisas da. São teorias, né? Ah, Ellen White era maçom. Mas eu não me prendi a essas coisas porque eram teorias, eram coisas que falavam, eles mesmos não reconhecem, então não adianta a gente ficar batendo nessas coisas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou. Pode falar. Uhum. Até faz sentido, né? Muita coisa que eles. Começa bem, né? Só que é muito contraditório, né? Porque Sim. você pega ali, por exemplo, o ponto 5, eles colocam crer que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e que constitui a única regra de fé e prática do cristianismo. Sim. Então, se eles estão dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, tudo isso que sai da Bíblia Uhum. não deveria ser entendido como inspirado. Sim, é estranho, né? Eu não chego a falar que é de maneira intencional, talvez não possa afirmar isso 100%, mas parece que eles fazem algo meio que para captar a pessoa, né, para depois trazer todas as doutrinas que de fato eles creem, assim, sabe? Parece algo bem pensado, assim. Olha, não, a gente é irmão, a gente crê em Cristo e tal, e quando você tá lá, ele começa, então, tem um juiz investigativo, tem isso, tem aquilo e tal. Bom, eu vou orar para finalizar. E a gente pode continuar conversando, vendo mais alguns pontos aí, que foi um estudo bem longo. Obrigado pela paciência de vocês, pelas perguntas que foram bem pertinentes e comentários também. Que Deus possa nos abençoar e fazer com que esse estudo não seja algo para que a gente possa se colocar acima deles, mas que nos dê humildade para crer que só não fazemos algo semelhante porque Cristo não quis. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo o estudo que realizamos. Que o Senhor nos faça, Pai, firmar na verdade de Cristo, na Tua palavra, nos fundamentos realizados pelos apóstolos, para que, tendo a verdade em mente, Pai, possamos discipular as nações. Não só adventistas, mas como todas as pessoas, crentes e incrédulos, para que possamos, Pai, render glórias a Ti, ensinando a verdade da qual o Senhor nos revelou. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de... Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Qual que é o seu nome? Paulo? Você veio com isso? Seja muito bem-vindo, viu? É uma felicidade muito grande tê-lo aqui. Alguém mais pela primeira vez? Não? Então tá bom. Tem um lanche agora? E café. Tem café. Tá.